Bom, pessoal, bom dia. Satisfação enorme em estar começando esse curso com vocês. Estou estudando bastante, olhando todos os editais anteriores para preparar o melhor, para entregar o melhor para vocês e o melhor para que vocês consigam acertar essas 5 questões, tá? Antes da gente começar a nossa aula ali de fato, falando da matéria, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece, tá? Bom, eu sou Walter Broto, eu sou mestre em matemática, tá? Eu atuo na educação básica, no ensino fundamental e médio, e também trabalho com a parte de vestibulares e preparação para concurso público, tá? Bom, um pouco da minha história aí fazendo concurso. Eu fui 5 vezes aprovado em concurso público, tá? E na época do vestibular, eu fui aprovado em 3 universidades, tanto na UF, na UERJ, quanto na Unirio, tá? Então, assim, um pouco da minha história aí, tanto na minha atuação e como a minha preparação para concurso e vestibulares, tá? Bom, feito isso, sem me estender demais sobre isso, sobre mim, eu vou chamar a atenção, como eu venho falando com vocês a respeito do nosso edital, tá? Foi ofertado para vocês que a nossa preparação vai ser totalmente direcionada para esse edital, tá? Eu repito, vai ser totalmente direcionada para o edital. Então, eu trouxe aqui o que nós vamos falar durante o curso, tá? Durante o tempo aí que eu estava fazendo a divulgação do curso, várias pessoas me perguntaram: pô, mas você vai cumprir todo o cronograma? Todas as matérias do edital? Cara, se você contar aqui, 1, 2, 3, 4 matérias, para ser mais preciso. Óbvio que dentro delas ali tem alguns pontos específicos, mas essas 4 matérias aqui, em 5, 6 aulas, dá para a gente falar sobre elas e falar muito sobre elas, tá? Além de fazer uma gama de exercícios muito grande, tá? Então, como a gente vai ter 10 aulas, eu posso garantir que a gente vai falar todo esse edital com toda certeza, tá? E ainda vamos fazer bastante exercício. Essa semana aconteceu uma situação ali. Eu já tinha visto algumas coisas na internet, em stories de outras pessoas estudando para esse concurso, e aconteceu uma situação lá no nosso grupo de um dos nossos amigos ali tá estudando, e ele está estudando algo que não era direcionado ao nosso edital. Então, repito, nosso curso vai ser totalmente direcionado para esse edital, tá? Por que eu estou chamando a atenção? O nosso edital é esse aqui. Nós temos 5 questões, nós vamos falar sobre a estrutura lógica, sobre a compreensão e análise lógica, operações com conjuntos e o raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos. Por que eu estou falando isso? Se você colocar no YouTube, raciocínio lógico COSEAC, tem uma porção de curso, uma porção de aula, um monte de coisa, só que essas aulas elas não estão direcionadas para esse edital. Por que eu estou falando isso? Porque eu peguei 5 editais anteriores da COSEAC, tá? E você vai ver que os 5 editais anteriores, eles se assemelham, mas esses 5 editais anteriores, eles são diferentes desse edital, esse edital agora. Então, quem tiver estudando pelo YouTube, achando que está estudando raciocínio lógico para a COSEAC, vai estar, mas não vai estar estudando precisamente para esse concurso, tá? Então, ó, vou chamar a atenção aqui para o seguinte. Um edital que eu peguei, sequência lógica, lei de formação verbais, numéricas e geométrica. Isso aqui está de fato no nosso edital. Compreensão de análise lógica, situação, estabelecer a estrutura daquelas relações, aqui, função intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, operação espacial temporal. Então, está um pouco dentro do nosso edital. Teoria dos conjuntos. Aqui a gente tem as operações dos conjuntos. Então, beleza. Tem aqui coisas que vão servir para a gente. Agora, problema das 4 operações fundamentais. Isso não está no nosso edital. Regra de 3 simples e composta. Isso não está no nosso edital. Então, toda essa parte aqui, ó,
tudo isso aqui não está no nosso edital. Análise combinatória e probabilidade, isso não está no nosso edital, tá? É uma parte de raciocínio lógico? É, mas não é uma coisa que a gente precisa se preocupar em estudar para esse concurso específico, tá? Vou chamar atenção para outro. Noções de cálculo proposicional, isso não está no nosso edital. Isso aqui pode ser usado em alguma coisa ou outra? Pode ser usado, mas muito superficialmente, tá? Essa parte aqui, ó, lei de negação, nada disso aqui serve para gente. Então, isso aqui nada serve para gente. Argumentação lógica, nada, não serve. Teoria dos conjuntos, aqui, regra da sociedade, proporção, ó, nada disso aqui serve para gente. Isso não está no nosso edital. Aqui, nós temos ó, sequências lógicas, isso serve. Verbal, numérica, geométrica, teoria dos conjuntos, simbologia, operação, isso vai servir para a gente. Tá? Então, eu coloquei aqui 5 editais, só para não estender muito sobre isso. Se você, depois eu envio esse material para vocês. Se vocês forem analisando os editais anteriores e esse, se você olhar, você vai ver que os editais não batem com esse edital. Tá? Então, pode ter certeza. Quem não tiver pago um curso e estiver se preparando somente ali pelo YouTube, vai encontrar diversas aulas de raciocínio lógico, mas ele não vai estar estudando para esse edital, ele vai estar estudando para outro edital, porque lá os outros editais se assemelham, mas não se assemelham a esse. Tá? Então, estou chamando a atenção para isso, porque a gente vai fazer um trabalho em cima do nosso edital. Beleza? Então, sem me estender sobre isso, vamos dar sequência aí nossa aula. Se vocês estiverem com material impresso, é melhor, porque aí fica mais fácil para vocês fazerem algumas anotações. Mas se não tiver, não tem problema nenhum. Só ir acompanhando, depois eu também encaminho para vocês as anotações da nossa aula. Tá? Então vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos começar aqui nossa aula. Bom, a nossa aula de hoje, galera, princípio da Casa dos Pombos também está fora do edital, correto? Correto, Sandro. Também não está no nosso edital, tá? Pode ser que sirva um pouquinho, bem pouco, mas isso também não está no nosso edital, tá? Nos outros editais, ó, vou até abrir aqui de novo. Nos outros editais, ó, tem um aqui que ele deixa bem claro. Aqui, ó, o 8 aqui, por exemplo, ó. Análise combinatória, princípio fundamental, princípio da Casa dos Pombos. Então, ó, tá bem direcionado dizendo que vai cair o princípio da Casa dos Pombos. No edital 4 aqui, ó, princípio da Casa dos Pombos. No 5, princípio da Casa dos Pombos, tá? No nosso edital, isso não está, beleza? Então, aqui, ó, no nosso edital não tem nada. Pode ser que dê sirva uma ideia de saber o que é princípio da Casa dos Pombos? Pode, mas não é algo que a gente deva se preocupar, porque isso não está no nosso edital, tá bom? Pode ser aqui, ó, quando a gente fala de uma compreensão de uma análise lógica, talvez a gente possa, a gente comenta, quando a gente estiver fazendo essa aula, nessa compreensão de uma análise lógica, a gente pode falar um pouco aí do princípio da Casa dos Pombos, tá? Mas não é algo que está dentro do nosso edital, tá bom? Ó, aqui, ó, outro aqui também, ó, esse aqui também fala, ó, princípio da Casa dos Pombos. Então, todos os editais da COSIAC, onde ela vai cobrar o princípio da Casa dos Pombos, ela coloca isso escrito no edital, ó, princípio da Casa dos Pombos. Se você reparar, eu vou mandar esse material para vocês. Os 5 editais separados, todos eles se assemelham, uma mudança ou outra de um para o outro, tá? Mas os 5 editais anteriores são totalmente diferentes desse aqui, tá bom? Por exemplo, essa primeira parte aqui, a estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas e lugares, isso é a COSIAC, por exemplo, só vi uma questão sobre ela que ela tenha cobrado, tá? Então a gente vai ter bastante coisa para falar, mas pouca coisa de questões anteriores da COSIAC, tá? Sim, a gente vai falar sobre um pouco sobre ela
quando a gente estiver falando dessa compreensão da análise lógica, vale a pena, tá? Mas isso não está direcionado no nosso edital também, tá bom? Vamos lá, galera. A gente vai começar a nossa aula agora. A nossa aula de hoje ela é sobre a parte de conjuntos, tá? Então, o que eu espero... Eita. O que eu espero ao final da nossa aula hoje? Calma aí. Parou. Eu espero que ao final da nossa aula de hoje, vocês sejam capazes de fazer as operações com os conjuntos, tá? Operação de união, interseção e a diferença. São as 3 operações, tá? Só que para isso, eu não sei como tá, se, tem muito tempo que eu saí da escola, tem muito tempo que eu não vejo, eu venho numa pegada estudando raciocínio lógico, então eu já tenho uma base. Como eu não sei isso, a gente vai falar de modo geral sobre conjuntos, eu vou apresentar a teoria dos conjuntos para vocês, e aí depois a gente vai detalhar as operações, que é o que vai cair no nosso edital, tá bom? Bom, primeiro, deixa eu te dizer o que é um conjunto. Conjunto nada mais é do que uma reunião qualquer de elementos. Como assim, Walter? Reunião você pode entender também como uma coleção, tá? Ou seja, se você pegar elementos, coisas e reunir em um lugar ou colecionar eles em algum lugar, o que você está formando é um conjunto. Vou te dar um exemplo. A gente está aqui dentro dessa sala, né, virtual, mas a gente está reunido dentro de uma sala. Isso seria um conjunto? Sim, isso seria um conjunto. Porque conjunto é uma reunião qualquer de elementos, tá? Elementos aqui você pode entender como pessoas, como objetos, como números, como qualquer coisa que você consiga reunir, essas coisas formam um conjunto, tá? Então, tudo que você reúna é um conjunto. Alguns exemplos de conjuntos. Conjunto das vogais do alfabeto. Bom, quais são as vogais do alfabeto? A, E, I, O e U. Então, isso aqui é um conjunto. Se eu pego as vogais do alfabeto e reúno em um espaço, e aqui a gente vai falar da simbologia, mas como é que a gente escreve? A gente escreve uma letra maiúscula, um sinal de igual e coloca ela entre chaves. Então, isso aqui é o conjunto formado pelas vogais do alfabeto, tá? Conjunto 2, conjunto dos naturais pares. Então, o conjunto 2 aqui eu vou representar por outra letra maiúscula. E aí, quais são os números naturais pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. Beleza? Então, se eu pego elementos e reúno em um espaço, o que eu tenho é um conjunto. Aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. Esse conjunto do primeiro exemplo, ele tem uma quantidade de elementos finita. Então, ele é finito. Ele tem um fim. O conjunto dos números naturais pares, ele é um conjunto infinito. Ele não tem fim. Tá? Então, nós não temos a quantidade desse conjunto. Então, ele é infinito. Beleza? Então, o que eu quero chamar a atenção é que um conjunto pode ser finito, com uma quantidade limitada de elementos, ou ele pode ser infinito, com uma quantidade ilimitada de elementos. Tá bom? Sobre a notação e a simbologia que vai aparecer. Um conjunto, ele vai ser sempre utilizado, ele vai ser sempre escrito por letras maiúsculas, tá? Letras maiúsculas do alfabeto. Essas letras, elas vão nomear o conjunto e os elementos desse conjunto, eles podem ser representados de duas formas. Eles podem ser representados aqui entre chaves, que foi essa primeira anotação que eu fiz, ou ele pode ser representado dentro de uma curva fechada, que é conhecida como diagrama de Venn, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, ó, esse conjunto A aqui, que é o conjunto das vogais do alfabeto, a gente pode escrever ele, né, como a letra maiúscula para dar nome ao conjunto, entre chaves e os elementos aqui dentro, A, E, I, O e U, beleza? Ou a gente pode representar esse conjunto, que é muito comum também,
uma curva fechada, a letra, o nome do conjunto, né, a letra que representa ele aqui fora, e os elementos do conjunto a gente representa aqui dentro. A, E, I, O e U. Tudo bem? Então você pode encontrar essas duas notações dentro da forma que a gente escreve um conjunto. É mais comum vocês se depararem com essa escrita aqui quando se trata da COSIAC, tá? Essa outra escrita aqui, a escrita via diagrama, essa escrita é mais comum na resolução dos problemas, tá? Então vocês vão se deparar bastante com um conjunto escrito na forma de uma lista de elementos, tá bom? E lembrando sempre que ele vai ter sempre uma letra maiúscula para representar, para dar nome a esse conjunto, tá? Bom, outra coisa que a gente vai falar aqui agora é sobre a relação de pertinência. A relação de pertinência é simplesmente dizer se um elemento pertence ou não. Beleza? Ou não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer se um elemento faz parte ou se ele não faz parte do nosso conjunto. Por exemplo, aqui, ó, existe uma simbologia para representar se ele pertence ou não, tá? Se um elemento pertence ao conjunto, ou seja, se ele faz parte daquele conjunto, a gente vai indicar por um ezinho, tá? Meio em curva assim. E se ele não fizer parte, a gente usa a mesma simbologia, porém essa simbologia vai estar com um traço. Então esse traço aqui significa que ele não pertence, e se ele tiver sem o traço, significa que ele pertence àquele conjunto, tá? Ó, veja o exemplo que vai ficar mais fácil. Digamos que eu estou te dizendo que o conjunto A tem os seguintes elementos: A, B, C e D. Ou seja, fazem parte desse conjunto os elementos A, B, C e D. Aí eu quero perguntar para você assim, ó, o elemento A, ele faz parte desse conjunto? Ou seja, se eu olho para esse A aqui, eu consigo ver ele aqui dentro dessa lista de números? Se a resposta for sim, é porque, se a resposta é sim, é porque ele pertence. Se ele pertence, eu vou colocar a simbologia do ezinho sem o traço. Agora, se eu olho para esse P aqui e eu verifico se ele está aqui dentro dessa lista e eu identifico que ele não está, ou seja, se a resposta é não, cara, eu não estou vendo o P aqui. Isso significa que ele não pertence a esse conjunto. Ou seja, ele não faz parte do conjunto A. Ele pode fazer parte de qualquer outro conjunto, mas desse conjunto A que está aqui, ele não faz parte. Ficou claro isso aí? A relação de pertencer ou não? Tá bom? Exemplo 3 aqui, ó. O C, ele faz parte do conjunto A? Ou seja, o elemento C, ele está aqui dentro? Sim. Então, se você identifica que a resposta é sim, é porque, de fato, ele pertence ao conjunto A. Agora, a letra W, ela está aqui nessa lista de números? Não. Como ela não está, ou seja, ela não faz parte. Então, ela não pertence ao conjunto. Tá bom? Tudo bem aí, galera? Dúvidas até então? Nada? Vou avançar, hein? A ideia de subconjunto, se você não tiver entendido o que é a relação de pertencimento, aqui no subconjunto você já começa a ficar para trás, hein? Porque o subconjunto ele vai necessitar que você tenha entendido do que é o pertencimento ou não, tá? O que é um subconjunto? O subconjunto nada mais é do que uma parte de um conjunto, beleza? Subconjunto ele é uma parte. Pode até ser o conjunto todo, tá? Mas a gente entende ali de forma mais simplificada é que ele é uma parte daquele conjunto.
Tudo bem? Por exemplo, o conjunto A pertence ao conjunto B. Se todos os elementos de A, todos eles, estiverem dentro do conjunto B, a gente diz que o conjunto A inteiro está contido em B. Ou seja, todo A, olha só, vou fazer um desenho agora via diagrama. Imagina que o conjunto B está aqui fora. Aí é todo ele. Se o conjunto A estiver todo ele aqui dentro, ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B. Como todos os elementos de A também são elementos de B, a gente diz que o A é um subconjunto de B. Por quê? Porque ele é uma parte desse conjunto B. Tudo bem? Agora, se basta que um elemento de A não esteja dentro de B, que ele não será um subconjunto. Vou te dar exemplo para ficar mais claro o que eu quero dizer. Olha só, o conjunto A, ele tem as seguintes letras. A, B, C, ele tem os seguintes elementos, né? A, B, C, D, E e F. Beleza? Então, o conjunto A tem esses elementos aqui. Aí, o conjunto B, eu escrevi assim, ó. É o conjunto formado pelas letras do alfabeto. Aí você vai falar assim, cara, o conjunto B, ele é o seguinte. A, B, C, D, E, F, G, H, e isso continua, né? W, X, Y e Z. Beleza? Então você consegue perceber que todos os elementos de A, todos eles, sem exceção nenhuma, estão aqui dentro do conjunto B? Se todos os elementos de A, também forem elementos de B, a gente diz que A é subconjunto de B. Em notação, você vai entender que A está contido, aí ó, é como se fosse um C, assim, tá? A está contido em B. Isso significa que todos os elementos de A estão também dentro do conjunto B. Ficou claro isso? Agora, vamos ver um contra-exemplo disso. Imagina que eu pegue um conjunto, vou botar C não para não confundir o C com o símbolo. Imagina que eu escreva o conjunto D, que é o seguinte. O conjunto D tem os elementos A, B, C, 1, D, 2. Beleza? Aí o conjunto D tem esses elementos aqui. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Aí vocês vão ter que me responder. O conjunto D, ele é subconjunto de B? Isso é uma pergunta. Você consegue me dizer se o conjunto B é subconjunto de conjunto D é subconjunto de B? E aí você vai me dizer sim ou não. Se a resposta for sim, isso significa que todos esses elementos aqui, todos eles, sem excluir nenhum, vão estar aqui dentro da lista do alfabeto. Agora, se ele tiver um único elemento que não está aqui, basta ter um. Basta que você olhe aqui e fale assim, cara, esse elemento aí não está em B. Se você tem pelo menos um elemento que não esteja em B, a resposta é que D não é um subconjunto de B. Ficou claro isso aí? Então, olha só. Se você reparar, A, vamos fazer aqui, ó. A, ele está aqui e ele está aqui. Beleza. B, está aqui e está aqui. C, está aqui e está aqui. Até aí, zero problema. D, está aqui e está aqui. Perfeito. Só que se você reparar, o conjunto B, obviamente, ele é feito por letras.
porque são as letras do alfabeto. 1 e 2 não são letras do alfabeto. Se 1 e 2 não são letras do alfabeto, obviamente, o conjunto D tem elementos que não fazem parte de B. Como ele tem elementos que não fazem parte de B, o conjunto D é subconjunto de B? A resposta é não. Isso significa, simbolicamente, que o conjunto D não está contido em B. O não está contido vai ser o mesmo símbolo com um risco. Tudo bem? Então, ó, se para a gente falar que um conjunto é subconjunto, todo ele precisa estar inserido no conjunto. Agora, se você tiver apenas um, basta que você tenha um que não esteja no outro conjunto, você vai poder afirmar que ele não é um subconjunto. Ficou claro? Até aí, galera. Dúvida? Nada? Posso seguir? Então vamos lá. Hein? Chegamos. Essa primeira parte aqui, ela é uma parte que você precisa, tudo que a gente comentou agora, é só uma parte de simbologia e notações, tá? Não é algo que está ali no nosso edital de fato, mas não dá para a gente falar das operações sem que você tenha pelo menos a base das simbologias, tá bom? Agora, o que está escrito no nosso edital é isso aqui, ó, operações com conjunto. Então, se você estava desatento até agora, toma um gole de café e vamos embora. Porque isso aqui, essa parte aqui, é o que está escrito no seu edital, tá? Que você vai fazer as operações com o conjunto. São 3 operações. Você precisa saber 3 operações: interseção, união e diferença. Com essas 3 operações, você não erra as questões de operações entre conjuntos que a COSEAC vai cobrar. Então, apenas 3. Se estava desatento, vamos embora, hein? Toma um gole de café e vamos. O que é a interseção entre conjuntos? Bom, a interseção entre 2 conjuntos é um novo conjunto. Beleza? A interseção é um novo conjunto. Tudo bem? E esse novo conjunto, ele é formado pelos elementos que pertencem, olha a palavra, que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Ou seja, esse novo conjunto será formado pelos elementos que estão nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Ficou claro isso? Simbolicamente, a gente vai escrever isso aqui, ó. A interseção B, beleza? O símbolo da interseção é esse U aqui de cabeça para baixo, tá? Então, ó, a interseção B é um conjunto onde um elemento qualquer, por isso eu estou chamando de X, ele vai pertencer à interseção desde que, ou seja, tal que esse elemento esteja, ó, ele pertença ao conjunto A e esse elemento pertença ao conjunto B. Então, se você pegar um livro aí de teoria do conjunto, se você pegar um livro de matemática e tiver na parte de operação de conjunto, você vai ver essa simbologia aqui, tá? Essa simbologia aqui é o que está traduzido ali em cima em formato de texto. Ou seja, você vai ter um elemento que vai fazer parte do conjunto se, da interseção, né? Se ele pertence aos 2 ao mesmo tempo. Tem que estar nos 2 ao mesmo tempo. E agora eu vou te dar um bizu. Tá? Qual vai ser a palavra-chave
para você identificar se você está diante de uma interseção ou não. Para você identificar se é uma interseção ou não, a palavra-chave é o E. Quando você tiver problemas que falam sobre conjuntos, vai sempre aparecer um E. Esse E é que vai te dizer que você tem que fazer a interseção dos conjuntos. Lembrando, interseção é o conjunto formado pelos elementos que fazem parte dos dois ao mesmo tempo. Tá bom? Via o diagrama de Venn, a interseção é essa região aqui, ó, entre os dois conjuntos ao mesmo tempo. Essa região que está pintada de cinza aqui. Beleza? Então, essa região que está pintada de cinza é a região onde você identifica que os elementos estão tanto em A, né, porque o A vem para cá, ó, como em B. Então, essa região aqui que eu acabei de pintar de vermelho é a região onde é o elemento que está em A e está em B. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo para você ver. Olha só. O conjunto A, ele tem os seguintes elementos. Fazem parte dele os seguintes elementos. A, B, C, D e E. Esses elementos estão em A. Quem está em B? C, D, E, F, G e H. Aí eu pergunto para você assim, ó, eu peço para você representar a interseção entre A e B. Ou seja, A interseção B é o conjunto formado pelos elementos que estão em A e obrigatoriamente estão em B. Cara, isso é bem fácil de se fazer, porque basta que você vá comparando, olhando, ó, esse está aqui, esse não está, esse está, esse está. Vamos lá, olha para cá, ó. O A está aqui, mas ele aparece aqui? Não. Então, o A não faz parte da interseção. Então, A não faz parte. Olha para o B. O B está aqui, mas ele está aqui no B? Não, não está. Quando você olha agora o C está aqui e o C está aqui. Quando você olha para o D está aqui e o D está aqui. Quando você olha para o E está aqui e o E está aqui. Quando você olha para o F, ele está no B, mas ele não está no A. Quando você olha para o G, ele está no B, mas não está no A. Ele está no H, o H está no B, mas não está no A. Ou seja, a interseção entre A e B é formado somente pelos elementos que estão nos dois. E quais são? C, D e E. Então, o que você precisa levar para a sua prova são as operações. As operações são 3. Interseção, união e diferença. A interseção é o conjunto formado pelos que estão nos dois ao mesmo tempo. Ficou claro? Então, ó, interseção foi. O que é a união? A união, simbolicamente, ela vai ser representada como se fosse um U, né? Então, ó, o A, união B. Tudo bem? Tem que ter cuidado na hora de diferenciar a união de interseção, tá? A interseção, o símbolo é voltado para baixo e a união, ele é voltado para cima. Tudo bem? Vamos ver aqui o que diz a união. A união, ela é um novo conjunto. Tudo bem? Onde você vai partir de dois conjuntos e a união vai ser formada pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. O que eu quero dizer com isso? Se um elemento estiver em A, ele faz parte da união. Se um elemento estiver em B, ele também faz parte da união. Ou seja, basta que ele esteja em um dos dois, tanto em A quanto em B, esse elemento
ele vai fazer parte da união. Simbolicamente, se você pegar um livro, você vai encontrar a seguinte notação. Um elemento vai fazer parte, ou seja, ele vai pertencer à união, tal que esse elemento esteja, ou seja, pertença a, ou esse elemento pertença a B. E aí, de novo, o bizu, qual vai ser a palavra, o conectivo ali, que vai me dizer que eu estou diante da união? Você vai identificar que os exercícios vão trazer um ou, tá? Se aparecer ou, é porque você está diante de um problema que está falando sobre a união. Beleza? Então, olha só, reforço. A união é formada por todos os elementos que estão em A ou todos os elementos que estão em B. Se ele estiver em um deles, ele vai fazer parte, sim, da união. Beleza? Walter, eu identifiquei que o elemento está em A e está em B também. Eu tenho que escrever ele duas vezes? Não. Basta escrever ele uma única vez. Você vai ver isso aqui agora. Olha só. O conjunto A tem os elementos A, B, C, D e E. O conjunto B tem os elementos C, D, E, F, G e H. Aí, ó, eu quero que você represente a união B. A união B, se é união, lembra que união você vai juntar todo mundo, você vai unir os dois conjuntos. Então, se está em A, eu coloco na união. Se está em B, eu coloco na união. Se está nos dois, ele já foi posto na união porque você já escreveu todo A e todo B. Então, olha só. O conjunto A é formado por A, B, C, D e E. Todos esses elementos estão em A. Logo, todos eles fazem parte da união. Então, a união vai ter A, B, C, D e E. No B, os elementos que fazem parte da união são todos esses. C, D, E, F, G e H. Só que C, D e E, a gente já escreveu. Então você não precisa, você não deve, para ser mais exato, você não deve escrevê-los novamente. Então você só vai acrescentar os que estão faltando. Quem está faltando? O F, o G e o H. Então a união vai unir os dois conjuntos. Vai pegar todos os elementos de A, certo? E todos os elementos de B. Um elemento está na união desde que ele esteja em um ou esteja no outro. Dúvidas? Fale agora ou pergunte daqui a pouco. Tranquila, né? A união, a ideia é de unir. Você vai pegar e vai unir todo mundo, tá bom? Simbolicamente, eu não comentei, via diagrama, a união seria os dois conjuntos pintados, tá? Ou seja, você está pegando todo o conjunto A e aqui você está pegando todo o conjunto B. Então, união é unir todos os elementos. Beleza? Agora, essa aqui é uma das operações que vocês precisam ter mais cuidado, tá? Por quê? Tanto a primeira, que foi a interseção, quanto a segunda, se você trocar a ordem das letras, B, interseção A, isso não muda nada. Se você pegar aqui A, trocar, né? B, união A, não muda absolutamente nada. Mas, quando se trata de diferença simbolicamente vai ser um sinalzinho de menos, tá bom? A diferença faz total diferença
se você trocar a ordem das letras. Então, essa aqui eu preciso que você tenha bastante atenção, tá? Tanto agora quanto nas... A ordem em que as letras são apresentadas vão influenciar na sua resposta, tá bom? Então, presta atenção aqui, porque isso aqui é importante. A diferença, ela é simbolicamente representada pelo sinalzinho de menos. Então, você vai ter dois conjuntos A e o conjunto B, beleza? E eu quero um novo conjunto, o conjunto diferença. Ele vai ser representado por A menos B, nessa ordem inicialmente. O que esse conjunto significa? Ele significa que ele vai ser formado pelos elementos que pertençam ao conjunto A. Ou seja, o cara tem que estar em A. Mas ele não, atenção à palavra, mas ele não pertence ao conjunto B. Simbolicamente, você vai ver isso aqui, ó. Um elemento pertence à diferença, tal que esse elemento obrigatoriamente está em A. Beleza? E esse elemento não está em B. Ou seja, ele não pode pertencer a B. Desde que, lembrando, a ordem seja A menos B. Walter, então significa que se eu trocar a ordem e escrever B menos A, isso significa que o elemento pertence a B menos A, desde que o elemento esteja em B e o elemento não esteja em A. Beleza? A diferença você tem que ter extremo cuidado. Trocou a ordem das letras, você trocou o problema, você trocou o enunciado. Tá bom? Vamos fazer um exemplo? E depois do exemplo eu vou te dar um bizu caso aconteça de um problema vir num enunciado via diagrama de Venn, tá? Vamos lá, a gente vai fazer as duas operações. A menos B. O que é A menos B? Você tem que escrever assim, ó. Você vai escrever assim embaixo, ó. Pertence. Pertence. E B, você vai escrever que ele não pertence. Ou seja, um elemento estará aqui nessa lista de números desde que obrigatoriamente ele esteja em A, mas ele não pode estar em B. Então, olha o que a gente vai fazer. Você vai olhar aqui, ó. Esse Azinho, ele está em A? Ele está em A. Aí você vai pegar esse A e vai olhar se ele está aqui escrito em B. Ele está escrito? Não. Se ele não está escrito, ele pertence a A. E, obviamente, ele não pertence a B. Então, ele pertence à diferença. Ficou claro? O B, ele está aqui em A. Beleza. Então, ele pertence a A. Agora, eu vou olhar se ele está aqui em B. O B está aqui nessa lista de números? Não. Então, ele não pertence a B. Então, o B também faz parte da diferença. O C está aqui. Atenção agora, ó. O C pertence a A? Pertence. Opa, até aí tudo bem. Mas ele pertence a B? Pertence também. Então ele falhou aqui, certo? Porque para ele estar aqui nessa lista, ele não poderia pertencer a B. Então o C não vai fazer parte da diferença. Então o C está fora. O D está em A, mas ele também está em B. Então, o D também está fora. O E está em A e ele também está em B. Então, ele também está fora. Isso significa que a diferença entre A e B
é formado única e exclusivamente pelos elementos A e B. Pô, Walter, e os outros elementos ali? F, G e H. F, G e H, basta eu olhar. Eles estão aqui em A? Não. Cara, se ele não está em A, esquece, porque a premissa inicial é que ele esteja em A. Então, como ele não está em A, eu nem preciso olhar para eles, já que para pertencer à diferença, obrigatoriamente, ele tem que estar em A. Ficou claro? Ficou claro isso aí? Vocês têm aí, ó, 10 segundos para escrever B menos A. 10 segundos. Quem é B menos A? Repara agora que eu troquei a ordem das letras. Se eu troquei a ordem das letras, eu vou trocar a minha interpretação. 10 segundos. Escreve num papel aí e vamos embora. Posso corrigir? F, G, H. Perfeito. F, G e H, ela obviamente que agora é a interpretação ao contrário. Muito bom. O que você tem agora? É que ele obrigatoriamente pertence, eu vou botar só um P, tá? E o A aqui, ó, ele não pertence. Ou seja, ele está em B, mas ele, em hipótese alguma, pode estar em A. Se eu troquei a ordem das letras, eu troquei a ordem da minha interpretação. Cuidado, que é aqui que os problemas vão pegar vocês, hein? Vocês não, porque vocês são meus alunos. Vamos lá. Aqui, ó, B menos A está em B, mas não está em A. Então, ó, o C está em B, mas está em A. O D está em B, mas está em A. O E está em B, mas também está em A. Só sobra quem para gente? F, G e H, né? F, G e H. Então, B menos A é formado somente pelos elementos F, G e H. Tranquilo? Como é que você vai ver isso nas questões? Às vezes, simbolicamente no diagrama, ele vai ser representado assim, ó. A menos B significa que ele está em A, mas em hipótese alguma ele vai estar em B, e em hipótese alguma ele estará na interseção. Então, graficamente, visualmente, para você entender, ele é representado somente por essa região aqui, ó, para os elementos que estão somente em A. Beleza? Ao contrário, se eu escrevo B menos A, ele vai estar somente em B e não vai ter ninguém de A, né? Nem a interseção dos dois. Beleza? O bizu vão ser as palavras somente, apenas. Beleza? Essas palavras aqui, elas vão ser palavras-chave para você identificar que você tem uma diferença ou não, tá? Eu digo assim, ó, escreva um conjunto que tenha somente os elementos de A. Cara, você vai olhar ali vários conjuntos e aqueles que tiverem somente os elementos de A é que podem ser escritos. Se ele tiver nos dois ou nos três, ele não vai poder fazer parte da nossa brincadeira. Beleza? Então essas palavras aqui, elas são palavras-chave no enunciado, tá bom? Então, você já viu as 3 operações que vão cair na prova. Uma das 3 ou as 3 combinadas vão estar na prova, tá? Eu vou acrescentar só mais uma coisa aqui. Vou até colocar lá embaixo, que é a ideia de complementar. Primeiro, o que é um complementar? Digamos que você tenha um conjunto A, grandão, beleza? Deixa eu melhorar isso aqui.
Digamos que você tem um conjunto A grandão. E aí você pega um subconjunto de A. Você lembra disso, né? Subconjunto é um conjunto que está aqui dentro de A. Beleza? Então você tem que B está contido em A. Ou seja, B está dentro de A. Ficou claro? Se eu pergunto para você assim, ó, qual é o complementar? O que isso significa? Qual é o complementar de B em relação a A? Você vai escrever isso aqui, ó. AB. O que isso significa? Vai ser um C com essas duas letras. Como B está contido em A, significa que é A menos B. Isso é para você entender que seria assim, ó, o que falta para B se tornar A. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina que o conjunto A tenha os elementos A, B, C, D, E e F. E o conjunto B, como ele está contido em A, ele tem todos os seus elementos fazendo parte do conjunto A. Digamos que seja só aqui, ó, E e o F. Beleza? Imagina que seja só o E e o F. Aí eu pergunto para você assim, ó, qual é o complementar, né, de A em relação a B? Ou seja, o que está faltando para o B se tornar o conjunto A? O complementar a gente vai escrever aqui assim, ó. Beleza? Simbolicamente pode estar assim. E aí, ó, é sempre o de baixo menos o de cima. E aí, se você reparar, essa é a mesma operação que a gente viu anteriormente. Então, complementar não é uma operação nova, ela é só uma interpretação nova, tá? Mas a operação é a mesma que a gente viu, que significa o quê? A menos B. Ou seja, são os elementos que estão em A, mas não estão em B. E aí, ó, quem está em B? E e F. Então, E e F sai. Quem está em A e não está em B? A, B, C e D. A, B, C e D. Ou seja, é como se eu te perguntasse, cara, olha para o conjunto B e olha para o conjunto A. O que está faltando para o B? O que falta para ele se tornar o conjunto A? Ou seja, o que falta para ele ficar igual ao conjunto A? Pô, tá faltando a ele ter o elemento A, ter o elemento B, ter o elemento C e ter o elemento D. Se ele tiver esses elementos, esses dois conjuntos passam a ser iguais. Então a gente diz que isso é o complementar, ou seja, é o que complementa aquele conjunto. Ficou claro? Mas dentro das operações que a gente viu, não é uma operação nova, é uma operação de diferença, tá? O complementar, ele seria graficamente representado por essa galera que está aqui fora, que seria quem está faltando para esse conjunto aqui de dentro ficar igualzinho ao conjunto A. Ficou claro aí, galera? Sim? Então vamos embora. Cara, a base teórica a gente já viu. O que falta agora? Vamos praticar. Beleza? Então, o que nós temos que fazer? Fazer todas essas questões agora, tá? Se vai dar tempo da gente fazer todas elas, provavelmente não. O que vai acontecer? Elas vão ficar como exercício para vocês, tá? Não deixa acumular. Se deixar acumular, depois fica pior, beleza? Então, ó, temos os conjuntos. Primeira questão, temos os conjuntos. E aí a gente vai ver o que ele está mandando para a gente fazer. E uma vez que ele manda o que a gente tem que fazer, a gente vai ver quais são as operações, tá? Aqui tem as questões. Eu coloquei várias, tem acho que 20 questões.
Várias são ali envolvendo as operações, que é o que de fato vai cair, e outras eu coloquei via diagrama, que é um pouco do diagrama de Venn também, que pode ser que não está explícito isso, tá? Mas são questões importantes para você entender uma interpretação de questão envolvendo um conjunto, tá? Então vamos embora, vamos começar a praticar aqui. Questão número 1. Considere os conjuntos finitos. Lembra que finito são conjuntos que têm fim. Aí ele diz qual é o conjunto A, beleza. Aí ele diz qual é o conjunto B e ele diz também qual é o conjunto C. Aí ele pergunta o total de elementos da, olha a palavra, interseção entre os conjuntos A, B e C. Então repara que ele não quer o conjunto escrito, mas ele quer saber quantos elementos tem esse conjunto. Aí você fala assim, pô, Val, mas eu posso escrever e contar. É óbvio que a gente vai fazer assim, tá? Então ele está querendo a interseção entre os três. A, interseção B, interseção C. Pô, Walter, mas a gente também só viu a interseção entre dois conjuntos. Cara, viu entre dois, mas se estende para 3, para 4, para 5, para 1000, para 1 milhão, enfim. O que é interseção? Tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se são 3, você entende que tem que estar nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que estar em A e tem que estar em B e tem que estar em C. Ou seja, a interseção é formada pelos elementos, nesse caso, que fazem parte dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Não pode estar em apenas um ou em 2 e não estar no terceiro. Tem que obrigatoriamente estar onde? Nos 3. Então vamos lá. A interseção 0 está aqui, 0 está aqui e 0 está aqui. Então você está vendo que o elemento 0 está nos 3 conjuntos. O 2 está aqui, mas não está em C. Beleza? Então, ó, o 2 não pode fazer parte da interseção, já que ele não está no C. O 4 está aqui, mas também não está em C. Então, o 4 também está fora. O 5 está aqui e está aqui. Então, ó, o 5 ó, está nos 3 conjuntos. Então, o 5 faz parte da interseção. O 6 está aqui, mas não está em C. O 6 está fora. O 7, o 7 está em A, está em B e está em C. Então, o 7 também faz parte da interseção. O 8 está em A e está em B, mas está fora porque ele não está em C. O 10 está em A, não está em B, está fora. Ou seja, como eu já esgotei todo o conjunto A, eu nem preciso me preocupar com os outros. Porque os outros elementos eu sei que, obviamente, não estão em A. Ó, o 9 está em C, não está em B nem em A, então nem pode entrar. O 8 está em B, mas não está em A e nem em C, então ele não pode entrar. Então a interseção entre os conjuntos A, B e C tem quantos elementos? Tem 3. 1, 2, 3. Difícil? Número 2. Só para deixar claro, todas essas questões aqui abaixo, as que são da COSEAC, eu escrevi COSEAC, tá? Mas todas elas são de concursos anteriores, tá? Não necessariamente da COSEAC, mas de outras bancas. Número 2. Observe os seguintes conjuntos numéricos. Aí você tem um conjunto A, você tem um conjunto B e tem um conjunto C. Aí ele pergunta: assinale a assertiva que apresenta corretamente o conjunto que resulta a seguinte operação. Aí o que você tem que ver?
quais são as operações que estão aqui. Observa que ele não te disse o nome delas, e sim ele colocou só simbolicamente. Então, o símbolo das operações é uma coisa que você vai ter que guardar. O que significa quando ele está apontado para cima e o que significa quando ele está apontado para baixo. Tá? Quando ele está apontado para cima, cara, se você guardar o para cima, o para baixo é a outra operação, porque diferença é um sinal de menos. Lembra que para cima, isso lembra muito a letra U. E U vem de união. Tá? Logo, o que está para baixo só pode ser a interseção. Tudo bem? Aí, após ele escrever quem é A, quem é B e quem é C, ele pede para você dizer qual é o conjunto formado por essas operações aqui. O que você tem que fazer? Escrever isso por partes. Você vai escrever o que é A união B. Cara, eu sei que a união ele está em A ou está em B. Então, ele é um conjunto formado por todo mundo que esteja em A ou B. Então, o 2 está em A, ele vai estar na união. O 4, o 6, o 8 e o 10. Então, 4, 6, 8 e 10. Está em B? Também vai estar na união. O 1 vai estar A. O 2 eu já escrevi. O 3 vai estar. O 4 eu já escrevi, mas ele está. O 6 vai estar, mas eu já escrevi. Quase que eu cometo um erro aqui. O 6 vai estar. O 7, o 8 eu já escrevi. O 9 e o 10 eu já escrevi. Não preciso escrever de novo. Então, a união entre eles, entre A e B, dá esse conjunto aqui. Tá fora de ordem? Tá fora de ordem, mas não precisa se preocupar com isso, não, que a ordem não interfere em absolutamente nada, tá? Mas, caso queira, você escreve os elementos em ordem. O C, aí o que ele diz? É A união B, interseção com C. Então, o que eu vou fazer? Olhar para a união e olhar para o C agora. Então, o elemento está na união de A e B, interseção com C. Ou seja, ele tem que estar aqui, beleza? E, obrigatoriamente, tem que estar no C. Então, o 1 está aqui e o 1 está aqui. Ótimo. O 3 está aqui e o 3 está aqui. Ótimo. O 5 está aqui e o 5 não está aqui. Então, o 5 não vai fazer parte. O 7 está aqui e também está aqui. O 9 está em C e também está na união. Então, o 9 vai fazer parte desse conjunto. Então, a resposta é 1, 3, 7 e 9. 1, 3, 7, 9, letra D, é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Difícil aí? Se você dominar as operações, acabou, cara. É isso que a banca vai te cobrar. Vamos fazer uma questão da COSEAC aqui. Olha para essa questão número 4. Ela fala aqui, união. É uma questão da COSEAC. Tá? Vamos fazer ela e aí você vai ver. Depois a gente faz outra questão da banca também. O conjunto A é formado pelas letras da palavra professor. O conjunto B é formado pelas letras da palavra salário. O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos é igual a. Lembra que eu falei com vocês que uma vez que você escreveu um elemento, você não escreve ele de novo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, por exemplo, a palavra professor, a letra R aparece aqui e aparece aqui. A letra S aparece 2 vezes, a letra O aparece 2 vezes. Mas o conjunto não é a palavra professor inteiro. É formado somente pelos elementos que vão aparecer. Aqueles que são duplicados, você não escreve de novo. Então,
o conjunto A é formado pelas letras da palavra professor. Então, ó, o P está aqui, o R está aqui. Aí, ó, só para evitar que eu escreva de novo, ó, o R já foi, então eu não escrevo de novo. É formado aqui, ó, pela letra O, já foi. É formado pela letra F, o P já foi também, o F já foi. É formado pela letra E e é formado pela letra S. Então, o conjunto A, ele tem esses elementos. Beleza? Repito, se aparece 2 vezes a mesma letra, 3 vezes a mesma letra, escreveu uma única vez, ela já está no conjunto. Você não deve escrever de novo a mesma letra. Tá? Aí ele diz assim, ó, o conjunto B é formado pelas letras da palavra salário. Pô, então, quem é o conjunto B? Letra S está aqui. Letra A está aqui. Ó, repara que a letra A ó, aparece 2 vezes. Letra L está aqui. Letra R está aqui. Letra I está aqui. E letra O está aqui. Beleza? Então, a palavra salário vai ter o conjunto B, né? Vai ser formado por essas letras aqui. Aí ele pergunta o número de letras, ou seja, lembra a primeira questão que a gente fez, que pergunta quantos elementos tem. Então, qual é o número de letras do conjunto formado? Aí aqui ele colocou da união entre os dois conjuntos. Então, ele está falando de A união B. Qual é a união? A união é formada pelos elementos que estão em A ou estão em B. Lembrando que quando você escreveu uma letra uma vez, você não escreve ela de novo. Então, a união B vai ter todos os elementos de A. P, R, O, F, E e S. Os elementos que eu já escrevi, eu não escrevo de novo. Então, ó, o S eu já escrevi, não preciso escrever de novo. O A está em B, então ele também estará na união. O L está em B, então ele também estará na união. O R estará na união, mas a gente já escreveu aqui, ó, porque o R está aqui, então não precisa escrever de novo. O I, ele está em B, então ele também estará na união. Você não. E o O, ele também estará na união, mas a gente não precisa escrever porque a gente já escreveu ele. Então, o número de elementos que a união tem, basta você contar quantos tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a união dos dois conjuntos vai ter 9 elementos. Tranquilo? Tem uma outra forma de fazer essa questão, que é uma fórmula matemática que é a seguinte. O número de elementos da união, ele é dado da seguinte maneira. É o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos que fazem parte dos dois conjuntos. Ó, quantos elementos o conjunto A tem? Basta você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos o conjunto B tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos tem a interseção? Ou seja, aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. S, R e O. Ou seja, a interseção tem 3 elementos. Então, menos 3. Certo? Daí, ó, se você faz essa conta, vai ficar 12 menos 3, 9. E aí você encontra a mesma resposta que a gente encontrou anteriormente, tá? Mas você pode fazer exatamente como a gente fez, que é simplesmente escrever qual é o conjunto e depois contar quantas letras ele tem. Show? Vamos fazer mais uma aqui da COSIAC.
Essa questão aqui é só envolvendo o diagrama, eu vou deixar ela para depois, porque ela não está exatamente isso no edital, mas a gente vai fazer ela também. Deixa eu ver aqui outra da COSIAC. Aqui. Ó, questão 19. Dados dois conjuntos x e y, chama-se diferença simétrica de x com y o conjunto denotado por x delta y. Ou seja, é o x com esse símbolo aqui. Definido por. Então, ele te dá a definição. Ou seja, esse conjunto aqui, embora a gente não tenha falado lá em cima o que ele é, você não precisa. Até porque ele define para você o que é. E o que é? São as operações que a gente viu lá em cima. Tá bom? Então, ó, vai ser o seguinte, esse conjunto x delta y, como que ele é formado? Ele é formado por x menos y, diferença, união com y menos x. Repara o seguinte, que ele trocou a ordem das letras, tá vendo? É x menos y e y menos x, que foi o que a gente fez aqui em cima, quando a gente estava falando de diferença. Trocou a ordem das letras, você troca a ordem da sua interpretação. Se a gente pega esses dois conjuntos aqui e une, a gente vai estar fazendo a diferença simétrica. É isso que ele está te dizendo, tá? Então, cadê aqui, ó? Vamos lá. X tem esses elementos. Y tem esses elementos. Aí ele pede para você fazer x delta y. Ou seja, ele quer que você escreva a diferença simétrica de x e y. Só que para isso, o que você vai fazer? Você vai fazer essas contas separadas. Você não precisa olhar e escrever tudo isso. Você vai fazer o quê? Cara, o que é x menos y? X menos y, eu vou olhar aqui os conjuntos e vou fazer. Lembra que x menos y, ele pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Beleza? Então, ó, 1 pertence ao primeiro, pertence ao segundo? Não. Então, ele tem que estar. O 2 pertence ao primeiro, ele pertence ao segundo? Não. Então, ele também tem que estar. O 3 pertence ao primeiro e pertence ao segundo. Então, ele não vai estar. O 4 pertence ao primeiro e pertence ao segundo. Então, ele não vai estar. Show? Bom dia. Aí agora, ó, ele escreve na outra y menos x. Y menos x. Y menos x, se trocou a ordem, você vai trocar a sua leitura. Então, o que você tem que fazer é olhar do y para cá agora, né? Então, ó, o 3 não vai estar, porque o 3 está aqui. O 4 não vai estar, porque o 4 está aqui. O 5 estará, porque ele somente está em y. O 6 também vai estar, porque ele somente está em y. E o 7 também estará, porque ele também somente está em y. Então, esse primeiro conjunto a gente escreveu, o segundo conjunto a gente escreveu, e o que ele quer que você faça agora? Pegue esses dois conjuntos e faça a união entre eles. Como ele quer que você escreva a união entre eles, basta você pegar esses elementos aqui e unir. Então, ó, o conjunto formado é 1, 2, 5, 6 e 7. E aí, 1, 2, 3, 4. Esse aqui não pode ser. Cadê? 1, 2, 4, não. 1, 2, 3, não. 1, 2, 5, 6 e 7. Letra D é a nossa resposta. Beleza? Letra E aqui, ó, tem um 4, não pode também. Então, letra E não pode. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Tudo bem aí, galera? Alguma dúvida até então? A gente está encaminhando aí para o final da aula.
Ficou algum ponto ainda que vocês queiram que esclareça? Basicamente, o que a COSEAC vai cobrar para vocês dentro das operações é isso. Ela vai querer que você saiba a simbologia, tá? Que é importante, porque se você não souber a simbologia, você não consegue fazer as questões, a não ser que ela coloque ali explícito que é união, que eu acho que ela não vai fazer isso, tá? Até porque, como ela deixou claro no edital que são operações, então é bem provável que ela use a simbologia para que as pessoas estejam cientes, né, na verdade, do que significa cada coisa. Tá? Repetir esse último exercício? Algum ponto específico que você não tenha entendido? Que aí fica mais fácil para eu poder sinalizar para você. Tem algum ponto específico? Vamos lá. Bom, aqui, o que a gente precisa ter cuidado, tá? Só para a gente não ter que fazer todo ele de novo, o que você precisa ter cuidado? É entender. Deixa eu ver aqui assim. Esse final, beleza. A diferença, só para deixar claro, ele é formado pelo elemento que pertence ao primeiro, em hipótese nenhuma pode estar no segundo, tá? A diferença é representada pelo sinal de menos, beleza? Daí, o que você tem aqui? X menos Y, ele pertence ao primeiro e não pode estar no Y. Aí você, olhando para os conjuntos, ó, o 1 está aqui e não está aqui. Então ele vai fazer parte. O 2, a mesma coisa. Está no primeiro, mas não está no segundo. Então ele vai fazer parte. Fechou. Quando você inverte a ordem, e aqui é uma coisa que eu comentei lá em cima, se você inverte a ordem, você também inverte a ordem da sua interpretação. E isso é um ponto crucial nessa questão. Tá? O que é y menos x? Y menos x pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Então agora eu vou olhar do y para cá, tirando os elementos que não estão no x. Quem não está no x? O 5, o 6 e o 7. Então, o meu conjunto y menos x vai ter os elementos 5, 6 e 7. Aí aqui, o que ele coloca? Ó? Ele coloca entre parênteses, que é para você fazer essas operações separado, e aí depois ele coloca o símbolo de união aqui no meio. O que ele está querendo que você faça? Pegue esses valores aqui e faça a união deles. Ou seja, você vai pegar esses elementos e vai escrever um novo conjunto contendo todos eles. Beleza? E aí, isso é a diferença simétrica que ele define na questão. Tá bom? Ó, mais uma questão aqui ó, da COSIAC para a gente fechar. Considere os conjuntos x, y e z, dados por. Repara que essa questão é muito semelhante à questão anterior, tá? Talvez agora até fique um pouco mais claro do que repetir uma explicação. Considere o conjunto x, y e z dados por. Aí ele diz qual é o x, aí ele diz qual é o y e ele diz qual é o z. Aí ele vem assim, ó, determinando-se o conjunto x união y, diferença x interseção z, encontra-se, aí a gente vai encontrar alguma coisa. O que ele fez? Ele pegou todas as operações que a gente viu e colocou numa única questão. O que é x? O que é x união y? É você pegar todos os elementos do x ou, né, união, juntar com todos os elementos que estão em y, faz parte do x,
ou faz parte do Y. Então, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, porque todos eles estão no X. 1, 2, 3, 4. Quem é que está em Y? 3, 4, também já está aqui, né? 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Então, esse conjunto aqui é o conjunto formado por X união Y. Aí, o que ele pede agora? X interseção Z. X interseção Z. O que é a interseção? É o conjunto formado pelo elemento que está no X e está no Z. Ou seja, ele faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, quem é que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Olha para cá. O 1 está no X. Por um acaso ele está no Z? Não. Então ele está fora. O 2, ele está no X? Tá. Por um acaso ele está no Z? Sim. Então ele faz parte da interseção. Então o 2 está aqui. Aí agora, o 3 faz parte do X? Faz. Mas ele faz parte do Z? Não. Então ele está fora. O 4 faz parte do X, ele faz parte do Z? Faz. Então ele está na interseção. Beleza? Porque para ele estar na interseção, ele tem que fazer parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Beleza? Aí o que o problema pede agora? Depois que você fizer essas duas operações que estão entre parênteses, ou seja, x união y e x interseção z, eu quero que você faça a diferença entre eles. Lembra que diferença é pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Ou seja, quem é que está na união, quais são os valores que estão na união e que não estão na interseção. Quem é que está na interseção? O 2 e o 4. O 2 está aqui e o 4 está aqui. Então, eles não podem fazer parte da diferença. E aí, quem é que está na união e não está na interseção? O 1, o 3, o 5, o 6 e o 7. O 1, o 3, o 5, o 6 e o 7. Então, a nossa resposta é letra A, 1, 3, 5, 6 e 7. O conjunto que ele pede é formado somente pelos elementos 1, 3, 5, 6 e 7. Ficou claro isso aí, galera? Bom, o que vai acontecer agora? A nossa aula vai acabar, né? Só que eu vou enviar essas anotações para vocês e vão ficar algumas questões para vocês fazerem, tá? Essas questões que vocês vão fazer, o gabarito delas está aqui embaixo, tudo bem? Eu dei prioridade por fazer as questões que envolvem somente a parte de operação, que são as questões que estão ali, assim, bem explícito no edital, tá? Então, ficam as outras questões para vocês fazerem, para vocês praticarem, mas eu vou adiantar que tem algumas questões aqui que elas falam sobre o diagrama de Venn, tá? Na próxima semana, a gente faz algumas questões aqui de diagrama para poder também ajudar vocês nisso, mas a parte de diagrama não está muito explícita no edital, tá? Então, deem prioridade por fazer as questões que vocês observarem as operações de forma bem nítida, ó. Aqui união, aqui, ó, para fazer as operações, tá? Então, pratiquem as operações, porque é importantíssimo que vocês cheguem lá no dia sabendo, tá? Essa questão da COSEAC são provas recentes, bom. Então, são de provas anteriores, tá? Tanto recente quanto as mais antigas, mas elas são de provas anteriores da COSEAC, tá? A aula vai ficar gravada, tá? Ela já está gravada. Vou finalizar a gravação e vou publicar ela depois lá no Drive, tá bom? Os 10 minutos iniciais eu uma ideia ali dos editais anteriores, tá? Eu chamei a atenção
os editais anteriores. Mas se você chegou ali no início da parte de conjuntos, você não perdeu nada, não. Tá bom? Pessoal, forte abraço aí e a gente se encontra na próxima semana, tá? Valeu aí, brigadão aí pela presença. Estudem, não deixa a matéria acumular, hein? Valeu, pessoal. Um abração aí.